Boa tarde a todos. É sempre com uma grande alegria que a gente retorna a essa casa, a esses corações já conhecidos, amigos, e felizes, né? Para poder conversar sobre o Evangelho. É uma alegria realmente muito grande a gente se reunir para falar de Jesus. Nós que já nos reunimos certamente para tantos outros assuntos, hoje nos reunimos para falar de Jesus. Olha a mudança. Buscarmos o alimento espiritual nas passagens do Cristo. O tema da tarde de hoje é sobre a parábola que tem como nome o grão de mostarda, a semente do grão de mostarda. Primeiramente, a gente tem que lembrar, né, o que significa essa parábola. Ela era tão usada na época de Jesus. Esse é um recurso pedagógico que consta de uma história fictícia, que não é verdadeira, mas ela possui palavras bem simples do dia a dia daquelas pessoas. E essa história conta por dentro dela, digamos que o lado de fora dessa história são essas palavras simples, mas dentro dela, como se fosse um fruto, o cerne desse fruto, ali está envolvido uma verdade profunda e muito difícil de explicar. Um conceito abstrato. Então era comum, na época de Jesus, para se explicar alguma coisa, né, um conceito difícil, se contar uma história com elementos que chamamos elementos materiais, símbolos materiais do dia a dia. Então se falava de porta, de campo, de árvore, né, de um animal, isso tudo para que todo mundo compreendesse. Porque esse símbolo material é conhecido por todos. Todos conhecemos o que é uma semente, o que é uma árvore, o que é um pássaro. Então ele utilizava, né, desses recursos. Jesus, como exímio educador, se utilizava muito, mais ainda, para envolver aquelas suas lições, que nem todos à época tinham condições de compreender. Eram difíceis. Até hoje a gente está aqui quebrando a cabeça, não é? Na realidade, a gente não está quebrando a cabeça, a gente está quebrando o nosso coração, que não é endurecido. A cabeça já entendeu. O que nós estamos, na realidade, fazendo é mexendo nesse coração, com essas lições. Então, ele usava esse método, esse recurso de contar uma lição que ele queria passar através de parábola. Mas, além desse elemento que nós diremos material, esse simbolismo material, como nós falamos, comum a todos o conhecimento, existe esse elemento que podemos chamar elemento espiritual. O símbolo espiritual que depende de quê? Depende do senso moral de cada ouvinte para compreender aquela história. Já não é absoluto, é relativo. Porque uma pessoa que tem X entendimento espiritual, desenvolvimento moral, vai compreender aquela parábola dentro daquele grau X. O outro que tem Y entendimento já compreende o mesmo estudo, a mesma parábola, num grau mais elevado. E assim, sucessivamente, de forma infinita, que somos todos nós. Todos nós. Em algumas situações a gente entende, na outra a gente não entende, vai sendo de acordo com esse senso moral. E como uma planta, aquilo vai maturando, né? Até o momento que se tem o que nós chamamos insight. A gente fala, eureka, acho que agora eu entendi isso. Foi aquela vez que fez entender? Não. Aquela e todas as anteriores que colaboraram para que hoje fosse entendido. Não tem mágica. Só que a gente não vê o processo. Viu quando se a gente encontra um doutor, né? A gente vai lá imaginar que ele, quando criança, deixava aquele lápis cair, quebrava a ponta do lápis, aquela letra garranchada, aquela leitura
ainda vacilante, a gente não vê o processo. A gente olha e fala assim, nossa, olha como é que fulano virou lá uma pessoa tão inteligente e é um doutor. Mas tem um passado, ele teve um início, ele teve uma primeira letra, ele teve alguém que ensinou a primeira letra a ele. Ele não chegaria àquele momento. Então, nós vamos perceber que em todas as parábolas, nós vamos ter esses dois elementos. Então, conta Mateus, no seu capítulo 13, que Jesus estava lá, próximo ao mar da Galileia, conversando, dando as suas lições, e começou a aproximar aquela multidão em torno dele, e começou a crescer a multidão. O que ele fez? Ele entrou dentro de um barco que estava ali próximo, aquele lago, e se assentou, e ali ele começa a dar as primeiras noções do reino de Deus. Ele queria falar sobre o reino de Deus. Então, só naquele momento ali, ele conta 8 parábolas. Inclusive, uma delas é que é o objeto, né, da nossa reflexão singela da tarde de hoje. Mas ele queria falar de reino de Deus. A ideia era essa. Ele é o Messias. Então, ele vai trazer, ele tem um reino. Então, ele é o rei. Então, começou essas questões. Você é o rei? Ele fala, meu reino não é desse mundo. Nicodemos o busca como? De noite, escondido, porque Nicodemos era um doutor da lei, e vai lá querer saber com o mestre. E Jesus fala, olha, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica pensando, ué, como é que um homem velho vai nascer de novo? Não é possível que ele vai entrar dentro da barriga da mãe dele. E Jesus fala, olha, se tu que é mestre não entende... Quer dizer, se ele que era o mestre e era o doutor não estava compreendendo, e o tempo todo queriam saber desse reinado. Quando é que vai chegar esse reino de Deus? Teve um momento lá que os fariseus perguntaram a ele, ele falou, olha, esse reino não é exterior, não vem daqui nem de lá. O reino de Deus já está dentro de vós. Já está aí dentro de vós. Vocês imaginem. Até hoje a gente fica imaginando, é dentro de mim? A gente olha assim, né? Para dentro da gente, eu não consigo nem saber o que eu tenho lá dentro. Será que é assim? Vocês imaginem se hoje, com a possibilidade que a doutrina espírita nos oferece de compreensão, imagine aquela época, essas lições. Então, ele começa a parábola dizendo assim. Então, ele busca, mais uma vez, explicar o que é o reino de Deus, o que é esse reino dos céus, e ele faz uma comparação. Ele utiliza, né, a forma de explicação por comparação. Então, ele fala, olha, o reino de Deus é igual, semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma, semeou no seu campo, e embora seja a menor de todas as sementes, quando ela cresce, ela é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. O elemento material aqui, todos entendiam céu, no sentido que eles falavam o mesmo céu como um lugar, né, acima. Mostarda. Era muito corriqueiro a plantação de mostarda. A semente de mostarda todos conheciam. Ela é bem pequenininha, ela tem aproximadamente 1,5 milímetros de diâmetro. Então, ela é minúscula. E depois ele continua que esse homem pega essa semente minúscula e planta lá no seu campo, ou seja, lá na sua horta. Uma coisa normal. Plantar essa semente e ela vai se transformar, né? Apesar de ser pequenininha, ela vai se tornar numa grande árvore. Realmente, a mostarda, ela chega a medir 3 metros de altura. Imaginemos, aquela minúscula semente que você planta se torna aquela árvore robusta de 3 metros que as aves do céu vêm buscar abrigo lá nas suas copas, não é o que ele fala? As aves do céu, também bem compreendido. Eles entendiam. Aquilo ficou gravado, a associação de ideia, se gravou aquela história
Não é assim que a gente faz? A gente imagina um homem pegando lá uma semente pequenininha, plantando lá num terreno, cuidando dela um pouquinho, e quando ele olha, depois de um tempo, aquilo é uma árvore tão grande que até as aves vêm pousar nela. E ele para ali. Ele contou essa história ficou guardada ali, passando de geração em geração pela tradição oral. A gente conversa e conta essa história. Elemento material compreendido. Aí, a cada momento, a cada criatura que pega esse fruto, que é a parábola, que descasca esse elemento material, de acordo com a sua possibilidade, se aprofunda nesse fruto, nesse cerne. Cada um com a sua possibilidade. Examinando os pequenos trechos. Porque Jesus não ia jogar a conversa fora. Aquilo ali tinha um objetivo. Ele queria falar do reino dos céus. Então vejamos aqui essa primeira parte, quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então a gente repara que ele quer chamar a atenção para o tamanho pequeno, mínimo. Então ele se assemelha a isso, uma coisa bem pequenininha, e que ele pega e semeia no seu campo. Olha, na doutrina espírita, o livro dos Espíritos, na questão 621, que é Kardec pergunta ao plano espiritual o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber, sem o conhecimento, e a cada um determinou uma missão com o fim de esclarecê-lo, de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Quer dizer, um crescimento progressivo. Então, nós vamos ver aí essa passagem que a doutrina espírita sempre nos alerta do espírito ser criado simples e ignorante. Somos todos nós. Tivemos o mesmo início, não teve privilégio. Temos o mesmo início, simples e ignorante. Simples, sem complexidade, ignorante no sentido de ignorar, desconhecer, mas que possuía já dentro de si uma consciência. E dentro dessa consciência se encontra a lei de Deus, minúscula. E o que acontece com esse espírito? Esse espírito vai, aos poucos, trabalhando essa consciência no objetivo de desabrochá-la. Por isso, nós vamos perceber sempre a questão do átomo até um arcanjo. É o caminho de todos nós. Inúmeros momentos, mas iremos caminhar. Essa consciência precisa ser despertada, acordada. Então, até o próprio Leon Denis diz, né, que ela passa pelo vegetal, sonha lá no animal e desperta no ser humano. É o princípio inteligente, é essa consciência minúscula, como quem? Como uma semente de mostarda, que aos poucos vai sendo desenvolvida. Então, vejamos aqui. E essa questão, ela está falando, então, da evolução espiritual. Depois ele continua assim na parábola. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando ela cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Então, da mesma maneira, né, a gente pode pensar assim: o que acontece quando a gente semeia, né, uma pequena semente? Ela vai crescer. Vai ter uma mágica? Eu vou plantar essa semente hoje,
e hoje mesmo ela vai crescer, vai dar fruto? Não. Entre o plantar e o dar fruto, existe um tempo que todos nós precisamos desse tempo. Somos nós, espíritos imortais, que a doutrina espírita nos possibilita compreender essa passagem aqui com o entendimento da reencarnação. Porque se todos fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos, né? A escada de Jacó, aqui, ó, que nem está lá no Antigo Testamento, a perfeição possível, existe aqui um hiato entre essa base e esse fim. Esse ato aqui é completo com o quê? É preenchido com inúmeras vidas. São as reencarnações. Porque para chegarmos a um espírito de perfeição, um espírito superior, precisamos desenvolver aquilo que nós chamamos de duas asas. A asa da moral e a asa da intelectualidade. Ter todo o conhecimento intelectual e ter toda a possibilidade das virtudes. Uma vida é possível? Uma. Paremos para pensar. Quanta coisa a gente falta aprender intelectualmente. E olha que é o nosso melhor ponto, hein? É a área intelectual. Nós que estamos aqui reunidos, somos espíritos com maior desenvolvimento intelectual. O nosso dificuldade é muito grande ainda no setor moral. De colocar a compreensão da lei de Deus na vida, no dia a dia. Por isso as reencarnações. Então nós teremos, ao plantar essa semente, teremos esforço, muito sacrifício, muita luta, que é o bom combate. Aonde que é essa luta? Dentro da gente. É todo dia uma luta. Eu não devo fazer assim, eu não posso mais responder dessa maneira, não está certo o que eu falei, tem que voltar lá e pedir desculpa. Olha só o que eu fiz. Eu já tenho condições de ter um outro comportamento. Que é luta maior do que essa? Daquele homem velho que nós chamamos que é ainda o nosso ser instintivo, que nós estamos mais próximo dele, que é fácil reagir de forma instintiva, do que isso que nós estamos buscando a vir a ser. Isso é bom para vencer a ansiedade também. Não é nem o processo de deitar e dormir esperando que vai cair alguma coisa do céu, além da chuva, para também não entrar na ansiedade de acreditar que pelo fato de ter colocado essa semente hoje, ela estará dando fruto hoje. Não estará. Uma semente, ela representa a possibilidade de milhares de mudas daquilo ali. Mas naquele momento, ela é só uma semente. Que tem o quê? Em si, em estado latente, a possibilidade de vir a ser. Olha só que interessante. Então, todos nós, com a nossa consciência, pela lei de Deus, que é lei de progresso, iremos desenvolver o nosso senso moral até chegarmos ao nosso modelo, que é Jesus. Olha só. Já imaginaram a gente pensar que nós seremos um espírito superior, nível Jesus? Então temos muito trabalho para fazer. Então essa semente ainda está lá dentro, né, germinando. Quanto dessas potências nós já podemos ir desenvolvendo? Então somos que nem essa semente. Temos isso tudo em estado latente, tudo dentro da gente. Por isso o reino de dentro, Deus está dentro de nós. O que eu entendo de reino de Deus? Não é aquele momento de alegria, de paz, de bem-aventurança, onde todos nós viveremos bem? Onde é que está isso? Está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês.
O mundo só muda na medida que cada um de nós mudarmos. Essa sempre foi a ideia. Mas a gente adora a lei do menor esforço e espera que o vizinho é que mude, que o nosso parente é que mude, que o nosso colega é que mude. Aí a gente vai ficar bem, porque ele vai entender o que eu quero e está tudo certo. Mas não vai ser por aí. Por isso que nós sofremos tanto. Porque o reino dos céus dentro de cada um de nós será independente de fatores externos. Uma vez fizeram um concurso para eleger o quadro que melhor representava o reino de Deus e a paz interior. Então, tiveram lá os desenhos de uma marina tranquila, um barquinho. O outro desenhou lá, né, um campo de rosas. E o outro desenhou uma criança sorrindo. E teve lá um desenho de uma árvore no meio de uma ventania, com um ninho de passarinho. E aquele foi o eleito. Por quê? Porque apesar daquela tempestade de movimentar aquela árvore, o ninho se mantinha ali. Então seremos nós nesse campo. Passaremos por tempestade, sofreremos inundações, seremos abalados de uma forma ou de outra, todos nós, até que essa planta que germina dentro de nós se fixe com uma base e não se quebre ao primeiro vento, à primeira tormenta. Então ela vai ter que ter uma coisa, né? Crescer, resistência e flexibilidade. Porque a árvore dura também ela quebra mais rápido, já viram? Já viram lá como é que é a palmeira? Em uma ventania, curva ela no chão. Depois ela volta. Qual é a característica que ela tem? Flexibilidade. Na vida a gente tem que ter flexibilidade. E tem que ter a raiz bem profunda, que é o caso da palmeira. Então a gente começa a compreender como é que a natureza está nos ensinando, como é que são onde é que nossa raiz está buscando água. Que as raízes vão buscar água. Onde é que nós estamos buscando o nosso alimento? Onde é que nós estamos buscando essa água da vida? Quando é com Cristo, nós temos essa raiz mais profunda. Ela está firme com Jesus. E a flexibilidade de entender que tudo passa, tudo vai passar. É só uma nuvem. Dói, machuca, mas está servindo para deixar mais resistente, né? Com esse aprendizado de resistência. Então, é um edificar moroso. Moroso. Muito esforço, muito sacrifício, muita perseverança, que tem hora que as pessoas querem desistir. A gente mal começou, né, a caminhar mais erguidinho, vem o primeiro vento, quer desistir, não podemos, temos que ter a perseverança. Perseverar com Jesus. Ele avisou, ele nos avisou que ele venceu o mundo, para a gente não turbar o nosso coração. Então é quando a gente começa a compreender que nós vamos continuar e chega um momento que a gente pensa assim, eu acho que eu já conquistei tudo. A vida está tão sem novidade. Entre parênteses seria adrenalina, sem uma coisa para animar. Às vezes a gente se vicia nessa adrenalina, esse aqui é o perigo. E muitas das vezes, apenas estamos vivendo uma coisa chamada platô. Que nem a pessoa lá que, o montanhista vai subindo a montanha, ele faz esforço, sacrifício. Chega uma hora que ele encontra uma coisa chamada um platô. Um momento, uma planíciezinha, porque depois vai ter outra subida. Aquilo ali é só para ele tomar fôlego. Saiba aproveitar aquele momento, que é o momento dele fixar aquilo que ele recebeu na subida. É o processo da fixação.
pensar naquilo, refletir sobre aquilo, fixar com raízes dentro de nós. Muito importante esse momento do platô. Não é para dormir, é o momento que você não tem mais o esforço da manutenção da vida no sentido de sobrevivência, mas está trabalhando o seu senso moral. São as suas reflexões. Você está vendo que você, percebendo o que você viveu, as experiências daquela subida, os lances mais perigosos, e agora você observa as outras pessoas passando e você vai juntando, que a gente chama o quê? O lé com o cré, não é? E isso foi aquilo, isso aqui, a gente pode entender dessa maneira, a gente começa a ter os tal dos insights. É nesse momento, porque eu tenho a experiência e essa teoria começa a fazer sentido, porque tínhamos a teoria, mas não tínhamos colocado na prática. Então é quando a gente fala, olha, isso aqui é quando eu faço esse exercício dessa maneira. Continuando, ele diz o seguinte, que essa planta atinge a uma árvore de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. As aves do céu representam bem, né, as bênçãos de Deus, que chegam a todos aqueles que em suas vidas se prontificam a crescer e oferecer aos viajantes um local de sombra e de fruto. Repare, nós caminhamos nas nossas vidas, inúmeras vezes nas nossas dificuldades, nós vamos buscar sempre um apoio em alguém, numa casa espírita. Olha o centro de apoio que tem aqui. É um apoio. O que a gente sente aqui? Um pouco de paz para pensar, para refletir, para acalmar. Isso é um pouso. Outras pessoas também são. Se tornam um pouso. Então a gente imagina assim, de uma minúscula semente a se transformar num apoio e num pouso. Inúmeros médios, a gente lembra, né, do nosso querido Chico Xavier, médio simples, que algumas pessoas chamavam de simplório. Foi sustentação e é sustentação até hoje, através da sua mediunidade. Por quê? Quando nós começamos a colocar dentro de nós essas sementes da Boa Nova, dos pensamentos cristãos, o que ocorre? Primeiro, uma revolução interna. Aquilo lá dentro está trabalhando, porque tem que vencer inúmeros arquétipos, inúmeras formas que se pensou em outras reencarnações de viver. Você vai ter que, nós vamos ter que fazer o quê? Rever o nosso pensamento do que é vida, do que é viver em comunhão e recomeçar. A gente vai ter que olhar para dentro da gente e falar assim, é uma nova vida, é uma nova maneira de ser. Então a gente pega uma lição de Jesus e coloca dentro da gente quando ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. E aquilo fica assim, ó, não é? Às vezes a gente pega uma frase num livro, um texto, aquilo fica aquela semana inteira, blá, 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 dentro da gente. Tem alguma coisa conversando, eu costumo dizer que parece estar efervescendo, que aquilo vem toda hora na nossa cabeça. Estranha aquela... foi só uma frase, a gente pega lá aquela frase do livro e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Uma vez lá, o meu ser, né, que sou eu mesmo, eu me encontrei com a palavra resistência. Eu nunca tinha visto a palavra resistência como ela se apresentou para mim. O que era ser resistente? Eu tinha uma outra ideia de resistência. Por mais que a gente converse aqui, a resistência, eu vou passar para vocês o que está no dicionário, né? O que a gente pode falar denotativa, mas o sentido conotativo da palavra, o mais profundo, só eu sei.
É muito difícil conseguir passar. Nós já somos muito pobres em nossas linguagens. E aquela palavra ficou dentro de mim, da minha mente, trabalhando até que eu compreendesse ela no sentido que eu precisava utilizar na minha vida do dia a dia. Então, repare, uma palavra que entra e vai crescer até que um dia eu a utilizo, que dá frutos para mim e para os outros. Nós somos assim. Então, quantas vezes esses pequenos conhecimentos que nós lemos, ouvimos, entendemos, ficam dentro da gente, quanto tempo até que ele desabroche? Quando ele chega o momento de desabrochar, quantas pessoas se aproximam da gente buscando o apoio, o entendimento e a compreensão? E às vezes as pessoas são exigentes, não são? Que a gente fala assim, olha, o meu fruto ainda está verde. Eu ainda não sei isso totalmente. Eu estou aqui no meu esforço. Mas a pessoa pega lá, né, principalmente no médio, pega o pau, senta na árvore para retirar o fruto de qualquer maneira. E depois reclama. Mas estava vendo que o fruto ainda estava verde. Tem um processo ainda de maturação. Então a gente tem que reconhecer os nossos frutos, que são ainda muito incipientes, mas que já é lá um arbustozinho, já tem um início. É uma árvore promissora no sentido, se nós soubermos resguardá-la. A importância de resguardar a nossa fé, proteger os nossos conhecimentos e tesouro, porque senão vem as aves rapinas e levam embora. Quantas pessoas que chegam perto da gente e dizem assim, isso é uma bobagem. E você vai lá, isso que você está falando aí, você tem como provar? Você não... E se desfaz. A pessoa ainda está iniciando, ela se deixa destruir. Um fruto que estava no seu início. Precisava proteger. A gente, quando tem lá um canteiro e planta uma roseirazinha e tem animal em casa, o que a gente faz? No início, a gente não cerca lá com algum elemento para que o animal não se aproxime, não destrua a planta. Não fazemos isso lá? Fazemos. Da mesma forma, nós temos que saber nos proteger. Porque a nossa fé também ainda é inicial. Ajuda-me, Senhor, fortalece a minha fé, porque ela ainda é vacilante. Esse é o reconhecimento que nós temos que ter. Então, a ideia que a gente precisa imaginar dessa árvore recebendo essas aves do céu, essa misericórdia de Deus, quantas vezes nós sabemos que a espiritualidade busca naqueles que têm mais condição o sustento e o apoio para o outro. Não é assim que se faz? Como é que Deus ajuda o homem? Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então a espiritualidade está querendo socorrer uma pessoa que tem aquela necessidade. Quem que ela vai fazer para materializar aquela ajuda? Ela vai encontrar alguém naquela região para ser inspirada e ir ajudar aquela criatura. Olha como é que as aves do céu já encontram naquela árvore um lugar seguro para fazer o seu pouso. Por isso, a atenção. Nós precisamos na vida estar atento às inspirações que nos chegam, porque esse será o fruto da boa inspiração, dos amigos espirituais cada vez mais elevados se acercando de nós para que possamos executar a vontade do Pai. Porque esse é o objetivo da reencarnação. Progredir, crescer em conhecimento e moral e tomar parte na obra da criação. Qual é
Ou vocês acham, a gente acha que a gente está morando esse tempo todo aqui e não vai ter que colaborar? Nós vamos ter que colaborar. Chega uma hora que a gente já fica meio sem graça, não é? De só ficar com aquela mão lá estendida. Senhor, me dá. Tem hora que você já começa a ficar sem graça. Você fala assim, peraí. Tá, eu estou pedindo sim, mas será que já dá para me varrer um chão enquanto eu peço? Né? Será que eu posso ser útil? Minha forma de agradecer por tantas bênçãos, e independente da resposta dos meus pedidos, é através do serviço ao outro. Porque foi a marca que Jesus nos deixou. Se todos aqueles nós que estamos aqui buscando seguir Jesus, que Ele é o nosso padrão, é o nosso modelo, qual é o símbolo primeiro de Jesus? Servir ao outro. A gente vai lembrar dele lá, cingindo, né, com uma toalha e se curvando à maneira dos escravos para lavar o pé dos discípulos. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Então, Jesus sempre utilizando da humildade, da simplicidade para ensinar. De uma semente minúscula, ou seja, pode ser a pessoa que se acha com menor condição, como um grão de mostarda. Ela vai crescer, querendo ou não, porque é da lei que todos nós possamos crescer. Para chegarmos na nossa vez e nos tornarmos apoio de outros. Esse é o objetivo da vida. Essa é a finalidade da vida, servir. Então é quando a gente começa a finalizar, né, essa parábola, buscando, né, a ideia que depois que o carro anda para frente, digamos assim, ele nunca mais quer voltar para trás. Depois que essa semente expande dentro de cada um de nós, não tem mais como ela retornar. É a nossa consciência. Então, Jesus quis mostrar ali, dentro de uma minúscula semente, a energia de expansão e ação que ela continha. E é assim dentro de nós. Que possamos despertar essa semente, inúmeras sementes, e que se transformem em árvores robustas, frondosas, para que chegue a nossa vez também de sermos o apoio do outro, a alegria de servir ao outro. Que o outro possa se aproximar de nós e encontrar um bom fruto, uma boa palavra, uma boa ideia, um bom olhar. Que Deus assim potencialize dentro dos nossos corações e nas nossas mentes o desejo incessante de progredir para Jesus com Jesus. E assim caminharmos para Deus, encontrando esse amor do Pai que já se encontra dentro de cada um de nós. Graças a Deus.